cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. Hoje, nessa época natalina, nada melhor do que falar sobre os meus filmes de Natal favoritos. E aqui, na verdade, eu vou fazer um parênteses e falar que não é necessariamente filmes sobre o Natal, mas sim filmes que eu gosto de rever no Natal, que eu gosto de assistir novamente, que eu acho que tem aquele clima de Natal e que passam uma mensagem gostosa, reconfortante da gente assistir durante esse período, assim, de Natal, quase pós-Natal, Ano Novo, assim. Acho que são filmes que se encaixam muito bem. Sem mais delongas, então, o primeiro filme que eu vou falar aqui dessa lista dos meus favoritos é um dos mais óbvios, e aí sim eu acho que ele pode ser considerado um filme 100% de Natal, que é o filme Esqueceram de Mim. Eu tenho um apego emocional com esse filme gigantesco, assim, eu sinto que quase todos os anos eu acabo reassistindo, ou pelo menos penso muito nele durante essa época, e é muito interessante, né, porque ele é um filme que traz bem essa coisa do Natal tradicional, norte-americano, na neve, não sei o que, e aqui no Brasil é total oposto, mas ele me traz uma sensação reconfortante. Acho ele um filme muito divertido, o Macaulay Culkin, que faz o protagonista do filme, tá sensacional aqui dentro, né? O Kevin, que é esse protagonista, que é esquecido pela família durante aí o Natal, acaba passando por várias peripécias e aventuras aí. Eu acho que ele é um filme que consegue resgatar muito de filmes dos anos 80, principalmente, né, da coisa de crianças vivendo aventuras, apesar desse filme ser dos anos 90, eu acho que ele resgata muito um pouco disso. Tem uma mensagem muito bonita, né, até pelas trocas que o protagonista tem com o vizinho ali, que por muito tempo ele tinha medo e depois ele entende, né, muito dessa coisa de você fazer as pazes com a sua família, né, de você resolver os problemas, assim, e além de tudo é um filme extremamente divertido, muito engraçado, que tem ninguém mais, ninguém menos do que o John Pesci, como um dos vilões, um dos ladrões ali do filme, né? É realmente muito legal. A trilha sonora é totalmente natalina, né? Tem muito dessa coisa. Enfim, é um filme muito divertido e eu acho que se tem alguém aí que ainda não assistiu Esqueceram de Mim, eu super recomendo. E indo então da comédia para uma comédia romântica, talvez eu tenho duas indicações aqui dentro desse gênero. E o primeiro deles que eu vou falar por aqui é o filme The Holiday, que acompanha duas mulheres que durante aí as festas de fim de ano decidem trocar de casa. Uma delas vai lá para os Estados Unidos, assim, lá para Califórnia, que tem esse Natal quente, né, muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, e outra vai lá pra Inglaterra e elas trocam e passam a conviver com os vizinhos, os outros familiares, né? É um filme também muito legal, que traz essa dinâmica super divertida. Eu acho que ele tem aquela essência clássica de comédia romântica, então se você ainda não deu uma chance, eu acho que esse é um filme que vale super a pena por conta disso, assim. Ele tem grandes atores, é um filme protagonizado pela Kate Winslet, pela Cameron Diaz, o Jude Law e o Jack Black, todos estão maravilhosos, assim. Além de tudo, por ser uma comédia romântica, você ainda acompanha duas comédias românticas, porque as duas trocaram de vida, elas estão em um momento meio estagnadas dentro da carreira, dentro da vida romântica, e elas resolvem fazer essa troca, então eu acho que ele também é um filme que cabe bem nessa sequência de Natal pro Ano Novo, sabe? De renovar energias. É um filme super divertido, também traz aqueles aprendizados de Natal, né? E de aceitar mudanças, principalmente. Eu acho que é isso que o filme traz muito, e de estar aberto a esse tipo de experiência, estar aberto a coisas novas, né, a novas experiências, novas pessoas, então acho que é um filme que combina muito bem, assim, e bom, como o próprio nome diz, The Holiday é um filme super natalino. Outro filme que eu gosto bastante, ele não necessariamente se passa inteiro nessa época de final de ano, ele já é um filme que não é muito bem de Natal, mas eu acho que combina muito bem com essa época, porque ele começa ali na época do Natal, é o filme Diário de Bridget Jones, que eu arrisco dizer que é uma das minhas comédias românticas favoritas. Esse filme é uma releitura de Orgulho e Preconceito, só que trazendo essa história para os dias atuais. Então você tem uma personagem que é a Bridget Jones, que seria a Elizabeth aqui, né, que é de muito fácil identificação, é meio que uma releitura, então também tem um triângulo amoroso que é muito legal, principalmente por ter dois atores tão bons e tão carismáticos como o Colin Firth e o Hugh Grant, que estão ali disputando pela Bridget Jones. Ela é uma protagonista de muito fácil identificação, assim, eu acho que todos os momentos que eu vi esse filme, ela foi muito relatable, tudo que ela fazia eu conseguia me identificar nela, assim. É um filme muito legal que fala também dessa coisa de romance, que fala sobre novas experiências e também, principalmente, fala sobre mudanças, né? Essa coisa de você ter metas ali pro ano novo e querer mudar, né? O filme da Bridget Jones, principalmente, começa no Natal, em que ela vê como ela tá
estagnada na vida, como ela quer mudar todos os hábitos dela, parar de fumar, parar de beber tanto. Em determinado momento ela até meio que se toca que não necessariamente esses hábitos e essas coisas que faziam a vida dela estar estagnada, mas muito mais, de certa forma, a mentalidade, né? E dela começa a ser uma pessoa muito mais aberta, muito menos fechada, assim. E é um filme muito divertido, tem altos momentos muito legais, os momentos tanto de comédia quanto de romance são ótimos, então enfim, super recomendo também. Agora falando então dos filmes mais recentes, o primeiro que eu quero falar aqui que eu acho que vai ali para um filme um pouco mais pro drama é o filme Adoráveis Mulheres, de 2019. Eu vou falar pra vocês que quando eu assisti esse filme, inclusive, eu já fiz uma crítica completa dele aqui no canal, mas quando eu assisti esse filme, ele mudou minha vida ali naquele momento, assim. Eu gostei o quão você conseguia se identificar com cada uma das irmãs de certa forma e como cada uma delas mostrava um lado das vivências femininas, assim, que era totalmente diferente, né? Cada uma delas tinha uma forma de ver o mundo e o filme apresenta isso de uma maneira em que a gente não vê em que uma tá errada e a outra tá certa, mas que todas essas possibilidades são possíveis, né? Eu gostei muito dessa adaptação da Greta Gerwig. Eu não cheguei a assistir as mais antigas, sei que muita gente gosta também, mas eu tive o meu primeiro contato com Adoráveis Mulheres, com Mulherzinhas, né, História Mulherzinhas, por conta dessa adaptação, então eu fiquei muito contente, até comprei o livro pra ler, e acho que ele tem um tom muito conforto, por mostrar a vida como ela é, né, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. No filme também mostra elas passando o Natal, praticamente mostra todas as estações do ano, mas acho que o do Natal traz um pouco de conforto. É um filme também muito bonito, que fala muito sobre essa relação de irmãs, e sempre acho muito tocante a forma como o filme apresenta isso. E claro, também tem grandes atrizes aí dentro da história, né? Tanto as personagens principais, mas até mesmo os coadjuvantes, né? A mãe das meninas é a Laura Dern, aí você tem o Timothée Chalamet como um dos interesses amorosos ali. Enfim, eu acho que é um filme muito, muito gostoso de se assistir. Eu lembro que me pegou muito da primeira vez que eu assisti. Eu fiquei completamente impactada, assim. Então eu também acho que ele traz essa coisa de conforto. É um filme que tem seus momentos tristes, mas acho que também nessa época do ano a gente tem que ver alguma coisa que também nos toca profundamente, mesmo que seja triste, assim. E acho que tem muitos aprendizados pra tirar daí, né? E eu gosto muito como o filme também foi montado, em que ele traz cenas intercaladas entre o passado e o futuro, e a gente meio que vai entendendo quando se passa no passado e no futuro por conta da fotografia, né? Os momentos do passado, em que elas são mais crianças, mais ingênuas, são de tons quentes, enquanto no futuro, em que elas se deparam com mais problemas, mais obstáculos, são cores frias. Enfim, é um filme muito gostoso e que eu acho que super encaixa aqui nessa época do ano. Por fim, um filme de alguns anos atrás, mas que também me pegou muito e que eu com certeza vou reassistir nessa época do ano e que, enfim, me conquistou por completo, é o filme Os Rejeitados, que inclusive entrou recentemente no streaming. Esse foi um filme muito divertido que eu assisti, fiquei muito feliz que ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive, porque nem sempre a gente vê esse tipo de filme, esse tipo de comédia, né, uma dramédia, assim, sendo indicada. Acho que também ele tem momentos felizes, momentos tristes, né, é uma história que acompanha, até como o título mesmo sugere, pessoas que são rejeitadas, que estão por fora, que não se encaixam necessariamente, né, que a gente acompanha 3 personagens em principal, e que de começo eles também não se encaixam um com o outro, eles têm ali seus baques, mas por conta do Natal, por conta da situação que eles se encontram, eles acabam aprendendo um com o outro, se vendo um no outro, criando uma certa empatia. Então eu acho que é um filme que é muito sentimental em mostrar esse lado, assim, né, de você entender o lado do outro, entender por que a pessoa é daquele jeito, por que ela age daquela maneira, né, e sentir empatia, né? Não necessariamente dó, mas você sentir, querer ajudar, né, o outro. E acho que esse filme tem muito disso. E, claro, ele é um filme muito engraçadíssimo. Ele é protagonizado pelo Paul Giamatti, que também foi indicado a melhor ator por conta do filme. E ele tá excelente dentro da história, assim. Ele, pra mim, é um dos grandes destaques, assim, por realmente trazer esse protagonista que... até em determinado momento do filme, uma personagem fala pra ele, né, que você não consegue sonhar nem um sonho completo, né, que é essa pessoa que fica se botando limitações em vários momentos, que tá num momento difícil da vida, um tanto estagnado e completamente infeliz, e que essa conexão que ele acaba criando com outros personagens faz ele querer, de certa forma, mudar de vida aí depois do Natal. Enfim, esse pra mim
É o que eu mais recomendo, acho que, dessa lista, principalmente pra quem perdeu aí nos últimos anos. Foi um dos grandes últimos lançamentos que a gente teve. E eu fiquei muito contente da indicação dele, porque realmente é um filme muito bonito, assim. Me emocionei em alguns momentos e principalmente me diverti muito, então vale super a pena. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou da minha lista. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de Natal favorito. Também não esqueçam de assinar o sininho lá pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E principalmente, Feliz Natal aí pra todo mundo que me acompanha. Ainda vai ter mais um vídeo esse ano, mas também queria agradecer vocês, principalmente por terem me acompanhado todo esse tempo. Recentemente eu fiz 3 anos de canal aqui no YouTube e eu tô meio nostálgica, assim, por conta disso, então, enfim, queria agradecer mesmo vocês e desejar aí boas festas de fim de ano, um bom Natal, que seja muito feliz, cheio de felicidades, com muitos filmes bons, e, enfim, é isso.